Cumprimento a todos que chegaram depois dos meus últimos cumprimentos. Deus esteja com todos aqui. E estamos ansiosos para ouvir a Silvina. A Silvina é uma pessoa, assim, uma profissional muito generosa. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida dela, porque ela tem ajudado muitas pessoas. E ela está aqui hoje por realmente generosidade do coração. Ela e o esposo tiveram um acidente recentemente. E foi difícil, está sendo difícil, né, principalmente para o esposo dela. Então tem sido assim muito corrido, tem sido desafiador, mas ela manteve a palavra. Ela falou: quero trazer isso para todos vocês. Então, Silvina, Deus te abençoe ricamente, que você seja usada esta noite e que o Espírito Santo se manifeste através de ti, tá bom, querida? Obrigada. Amém. Obrigada, Zina. Você está me ouvindo direitinho? Todos estão me Sim, ouvindo? perfeitamente, Tá. perfeitamente, sim. Então tá. Primeira coisa, que generosa é você, amiga. Generosa é esse grupo maravilhoso. Eu sou muito grata, é um privilégio fazer parte desse grupo lindo, viu? Eu agradeço muito as orações, eu também tenho orado, e quando eu oro, também coloco o grupo nas minhas orações. Eu quero agradecer muito. Bom, nós vamos tratar de um tema que é um pouquinho complicado, né? Visto que a gente vive um mundo que não está, que não foi, que não está adaptado para o povo de Deus, né? Então, antes da gente começar, eu já agradeço, a Zina já colocou aqui, glória a Deus. Ó, o título da nossa reflexão é Depressão, a tristeza que embaça a sua visão. Quero agradecer de pronto a Zina, porque falei com ela: ai, amiga, preciso que tu passes, porque para mim é complicado. Eu quero agradecer também a presença da Flaviane. Flaviane é minha cliente, ela está aqui. Eu chamei ela ainda agora e ela veio, né? É uma pessoa também muito séria no tratamento dela, né? Então, eu quero agradecer a Deus, né? A Eu Beth agradeço. também, que é uma linda, né? Então, vamos lá. Bom, eu queria que nós refletíssemos no capítulo 10 do livro de Marcos. Eu queria pegar aqui alguns versos, rapidinho, antes da gente entrar no tema. E diz assim, é, foram para Jericó, Jesus e seus discípulos. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele foi repreendido por muitos, mas ele não calou. E ele continuou gritando. Então, parou Jesus, ele parou de caminhar e disse assim: chamai-o. Chamaram então o cego. E alguém no meio da multidão disse para ele assim: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E é curioso que Jesus faz essa pergunta para ele: queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele voltou a ver e ele seguia Jesus por onde Jesus ia. O que isso tem a ver com o nosso tema? A depressão, ela é uma tristeza que embaça a nossa visão. E nem sempre a depressão tá com tristeza evidente, sabia? Nem sempre ela está com tristeza evidente. Eu me baseei muito nos trabalhos do doutor Neil Nedley. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Como Sair da Depressão. Ali ele fala de tratamentos e prevenção, e ele fala de cura para a depressão. Olha que coisa fantástica. Então, eu queria começar, né, refletindo sobre exatamente o que é a depressão. Então, nós vamos ver um conceito geral e nós vamos ver o conceito do DSM-5, né? Então, Cristina, pode passar para mim, minha flor.
Bem, o que então é a depressão? Bom, a depressão é um transtorno comum. O que significa comum? Significa que várias pessoas têm. Mas esse é um transtorno muito sério, que interfere na vida diária e na capacidade das pessoas trabalharem, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. Aqui me chama muito atenção, porque ela é colocada, que ela é classificada como um transtorno. Existem dois tipos de transtorno: o transtorno mental e o transtorno por dependência. O transtorno mental ele está associado a todas as doenças mentais. E o transtorno por dependência está associado ao uso de bebidas alcoólicas, de drogas, em alguma situação em que você está preso, você não consegue tomar a decisão de não usar aquela substância. Segundo o DSM-5, a depressão está classificada como transtorno depressivo maior. Por que maior? Porque as oscilações de humor na nossa vida, elas não são um problema. Elas acontecem em vista das situações que a gente passa. No entanto, a depressão, ela é algo maior, ela vai se arrastando, ela vai minando as suas forças. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho, lá na frente. Bom, aqui o DSM ele é um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Para que serve isso? Isso aqui foi para ajudar, né, os profissionais, os psiquiatras, os psicólogos, os médicos a balizarem os transtornos das doenças, né? O tipo de doença, as características da doença, para meio que uniformizar, né? Como naturopata, a gente trabalha com a singularidade, porque por mais que a depressão tenha características comuns, cada depressão é uma, cada ser humano é um, cada um tem uma história e cada um tem uma porta de entrada para a gente tratar. Então, vou pedir a Zina para mudar para mim aí, por favor. Então, a depressão, o que é então? Ela é a segunda maior causa mais comum de doenças mentais nos Estados Unidos. Ela é mais comum, ela é o mais comum dos transtornos de humor. Ela não conhece barreiras culturais, ou seja, depressão não é coisa de rico, depressão não é coisa de pobre, depressão não é frescura, depressão é um transtorno, e transtorno tem a ver com uma modulação, com uma situação estrutural da mente, do cérebro. Então, nós precisamos fugir dessas situações que a gente, às vezes, no senso comum, escuta por aí. Não, você está com depressão? Levanta, vamos para a praia, vamos lá na piscina e vai ficar tudo bem. Não, não vai. Não vai, porque existe uma situação ali que é limitante. A depressão é uma situação, ela é incapacitante. Então, ela também é muito mal compreendida. Muitas pessoas dizem que a depressão é falta de fé. Ah, se você tiver fé, você não é afetado pela depressão. Nós temos pessoas maravilhosas do nosso meio, cristãos genuínos, que sofrem de depressão, né? Então, na própria Bíblia, Elias tinha acabado de receber o poder, tinha acabado com 450 profetas de Baal. O que aconteceu? A situação foi tão desgastante para ele que ele entrou no quadro de depressão. Outra coisa com relação à depressão, ela com tratamento adequado pode eficazmente atenuá-la e até curá-la. A depressão tem cura. Ah, mas como assim? Os médicos dizem que não tem. Você vai ficar dependente de remédios para sempre. Não precisa ser assim. Nessa apresentação que a gente está fazendo hoje, eu não entrei muito em formas que a gente pode usar para buscar assim, mais profundamente, a gente buscar a cura. Mas eu vou falar de uma forma geral para a gente clarificar o que é. E se, Zina, você quiser
a gente pode, na minha próxima participação, a gente aprofundar o que a gente pode fazer de verdade. Quais são os profissionais que a gente tem que procurar? Quais são as condutas de saúde que a gente precisa ter para a gente começar a ver uma mudança nesse quadro, né? Hoje, eu vou estar abordando a depressão do lado de fora de quem está vivendo, para que possa ajudar quem está vivendo. Na próxima participação, nós vamos abordar a depressão do lado de dentro de quem está vivendo, né? Bom, com o tratamento adequado, pode eficazmente atenuar ou curar mesmo a depressão. Embora os medicamentos tenham o seu papel, descobrir as causas da depressão de uma pessoa é imperativo para se chegar a amenizar os sintomas e se chegar até mesmo à cura. E quem está falando isso é um médico que já tem uma larga experiência nesse trabalho, o Dr. Neil Nedley. Ele trabalha com isso e ele trabalha com uma modalidade de medicina chamada medicina interna, onde você trabalha com a singularidade do paciente, descobre as causas para intervir. De 1915 para cá, houve um aumento importante de pessoas adoecendo de depressão. Os jovens parecem ser o público que está se tornando mais expressivo. A partir dos 25 anos, você encontra jovens presos com depressão. É necessário fazer aqui uma distinção entre depressão e sentimentos depressivos. Olha, às vezes aconteceu uma situação ruim na sua vida e você está meio depressivo. Isso não é doença, isso é comum, isso pode acontecer. Depois de um tempo, a situação se resolve, você volta a ter a vida que você tinha antes. Mas a depressão, doença, não é assim. Ela vai se arrastando, ela vai minando as suas forças e parece que você vai se afastando, perdendo o brilho nos olhos, tornando a opacidade vai tomando conta do seu olhar, até que toda a sua visão começa a ser transtornada. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Por isso que o DSM-5 ele diz que é um transtorno maior, depressão maior, porque a gente tem pequenas depressões ao longo da vida. Falecimento de um parente que a gente amava muito, luto com fim de um relacionamento, distanciamento de um filho, o filho foi para a faculdade, você ficou sozinho. Isso, essa que a gente chama de uma depressão, ela é situacional, ela não é essa depressão maior. A partir do momento que você começa a saber lidar com essa situação, você se adapta, ela vai embora. Então, isso não é doença, só para a gente entender. Pode passar para mim, Zina, por favor? Vamos lá. Vamos ver aqui o impacto da depressão sobre as forças, sobre as doenças fatais. Olha, é muito importante aqui que a gente entenda isso aqui. É muito importante que a gente entenda que a depressão não é uma frescura de uma pessoa, não é corpo mole de uma pessoa. Depressão comprovada, transtorno, uma doença mental, e ela vai impactar todo o seu sistema de forma sistêmica, todo o seu corpo de forma sistêmica. Olha, o impacto da depressão sobre as doenças fatais aqui, por exemplo, uma pessoa que tem problemas circulatórios, uma pessoa que já tem problema de coração, se ela fica depressiva, a tendência é piorar. Uma pessoa que já tem um quadro de câncer, se ela fica depressiva, a tendência é piorar. Se ela tem lá pneumonia, se ela tem uma doença lá, né, no pulmão, e se ela fica depressiva, e aí a gente está entendendo que é essa doença do transtorno mental, viu? É uma doença mental, esse tipo de depressão que a gente está falando. A tendência dela é que ela pode chegar a luto, a uma morte, a um óbito. Doenças cardíacas. O coração ele vai ficando como?
ele vai ficando, né, cada dia mais fraco, porque a pessoa perde o gosto de viver. Os efeitos da depressão no corpo, isso aqui é importante, ó. Ela encolhe o hipocampo, que é a parte do cérebro que está comprometida ali, olha, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? O hipocampo ele tá ali também comprometido com as nossas decisões. Então, essa área do cérebro, quando uma mulher engravida, ela alarga. Olha que coisa fantástica. Olha, a depressão também ela aumenta os níveis de hormônios do estresse no corpo. A depressão ela pode tornar a osteoporose pior do que ela já está. A depressão ela pode, inclusive, vir aumentar os casos de hipertensão arterial. Ela pode trazer ali, ó, na esteira dessas situações todas, asma, dores de cabeça. Quando a gente está falando de dores de cabeça, a gente está falando da cefaleia mesmo. Não é uma dorzinha de cabeça que você tem aqui e é porque você não tomou água direito, é porque você não dormiu direito. Não, aquelas dores intensas que vão tirando, inclusive, a nossa paz. A depressão, ela vai incapacitar também o corpo na sua mobilidade física. E é possível, inclusive, que ela aumente as crises convulsivas de quem já tem isso. A depressão também, ela pode levar à infertilidade. Ela atrapalha a regulação do sangue, do açúcar no sangue dos diabéticos. E ela também, ela vai diminuir os níveis dos hormônios sexuais. E é evidente, né? Se ela vai tornar, que depois a gente vai ver aqui que, inclusive, ela tira o apetite. E quando você tem vontade de se alimentar, não essa vontade de se alimentar, ela está ligada a vários sistemas no corpo. Aumento de um hormônio chamado grelina, que vai te dar fome, que vai dar vontade, mas isso não é só fome, alimento, né? Você também vai ter o quê? Você vai ter gosto pela vida, você vai querer realizar coisas. E a depressão, quando ela se instaura, quando ela fica ali, ela vai minando todas essas possibilidades, esses desejos, né, de vida. O que a gente pode fazer depois da gente saber dessas coisas aí? Primeira coisa que o depressivo precisa é o olhar do amigo. E aí eu separei aqui Provérbios 15:30, que diz assim: o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os nossos ossos, até os ossos. E quando a gente pensa em osso, a gente está pensando em estrutura, né? Quando a gente pensa em ossos, a gente está pensando em estrutura. Quando a tristeza vem, Provérbios diz também que a tristeza faz secar o quê? Os ossos, né? Então, você vê como é que a depressão não é sem motivo, que muitas pessoas, né, que estão nesse quadro de doença mental, de doença emocional, de depressão maior, elas não querem ir para lugar nenhum, elas querem ficar ali, ó, fora do convívio com as pessoas, de preferência em ambientes escuros, né? E o que a gente pode fazer que pode ajudar aí? Primeiro, apoio social. A gente tem que ajudar essa pessoa a se perdoar a si mesma. Às vezes, a pessoa está paralisada por causa de um sentimento de culpa, por um pecado que tenha cometido. Por incrível que pareça, isso acontece. Quer ver? Vou dar um exemplo. Na Bíblia, a gente tem a história daquele paralítico que foi levado lá para Jesus pelos seus amigos. Ele não tinha condição de ir. No entanto, Jesus leu o coração daquele homem. E o que ele precisava? Perdão.
E na medida em que ele recebeu perdão, o que aconteceu com ele? Imediatamente, olha que coisa fantástica, imediatamente, esse homem sentiu alívio no seu coração, mas por causa das situações lá com os fariseus, Jesus disse: toma a tua cama e vai, levanta, vai para a vida. A ordem do mestre, o coração dele, que já estava perdoado, pôde comunicar, né? Jesus comunicou força aos ossos, que já estavam ali paralisados há quanto tempo, né? Vários anos. Essa é uma doença incapacitante. Então, nós precisamos olhar para ela com cuidado, nós precisamos difundir o conceito correto dessa doença, para que a gente possa atuar e ajudar as pessoas. Olha, outra coisa que a gente precisa ter nesse olhar amigo, nessa mão amiga com o depressivo, compreensão das suas dificuldades. Olha, isso não significa que a gente não vai ajudá-lo a sair daí, mas nós precisamos olhar para ele e dizer: olha, isso aqui é uma dificuldade agora, mas não vai ser para sempre. Mas naquele momento ele precisa o quê? Ser acolhido. Outra coisa que a gente precisa com pessoas que sofrem disso é a percepção, que elas percebam Deus através da gente. Quando uma pessoa está numa crise muito séria, né, de depressão, que ela já está há muitos anos naquela situação, talvez ela não tenha força nem de orar, pedindo a Deus que a ajude. Às vezes é você que, segurando a mão dela, vai fazer essa oração. E ela vendo Deus em você, seu corpo é acolhido e ela emocionalmente se sente acolhida e com forças para sair da situação. Outra coisa importante é o toque. Sabe, tem dois conceitos no inglês, que é o hand e o hold. O hand tem a ver com as mãos, com a manipulação. E da onde que eu estou tirando esses conceitos? De um autor chamado Didier Anzier. Ele escreveu um livro chamado Eu Pele, onde ele fala do contato da mãe com o seu bebê, envelopando ele, contornando ele, através do abraço, que ele chamou esse conceito de holding. E através da manipulação, do toque suave e construtor, que ele chamou de hand. Quando uma pessoa está depressiva, às vezes ela só quer que você olhe para ela e deixe que ela chore. Às vezes ela só quer que você chegue ali, segure a mão dela. Você não precisa fazer discursos religiosos para ela. Você precisa ser a mão ajudadora, aquela que pega e traz devagar, enquanto no momento na situação que ela consiga caminhar com você. Outra coisa importante nós precisamos estar em contato com essa pessoa afetada, percebendo ela como uma pessoa que naquele momento está nessa situação, mas que não vai ficar eternamente ali. Sabe por quê? Porque existe tratamento, existe cura, existe forma de sair dessa situação. Mas é claro, sem ajuda não dá. Outra coisa importante é que nesse contato de afeto, é importante que a pessoa sinta, ela sinta suas forças renovadas para que ela tome decisão. Esse sistema do hipocampo, ele também está ligado ali com o nosso córtex, onde a gente toma as decisões. E olha esse texto que lindo, que está em Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Isso está em Provérbios 16, 24. Então, nunca cobre de um depressivo o que ele não tem condição de fazer.
Isso vai torná-lo com um sentimento ainda mais de incapacidade. Outra coisa aqui que a gente pode ver, nunca ridicularize essa pessoa por conta da sua apatia. Ah, você é um preguiçoso, você não está fazendo porque você não quer. Na verdade, só quem tem essa situação de incapacidade momentânea e já passou por isso, é que pode avaliar o quanto é terrível você ouvir que você está naquela situação por sua culpa. É claro que a gente precisa tomar decisões na nossa vida, mas quando a doença vem, não adianta a gente ficar dizendo para o outro: olha, isso aqui veio para suas mãos, olha, isso daqui é desse jeito. Olha, não vai adiantar você fazer isso. Uma coisa importante aqui, seja a mão de Deus na vida dele. Agora, olha que coisa importante aqui. Eu queria que Zina, pode passar para mim, por favor. Olha isso aqui. Que o depressivo não tem esperança. Ele não tem esperança. O tratamento da depressão passa pela mudança do estilo de vida de uma forma geral. E quando eu estou falando de estilo de vida, eu não estou falando apenas da alimentação. Eu não estou falando apenas do exercício físico. Eu estou falando de um conjunto de coisas que vão contribuir para começar a mexer com esse cérebro. Sabe, tudo que nós fazemos impacta o nosso cérebro. Tudo. Sabiam que quando o bebê nasce, ele nasce com uma quantidade imensa de neurônios? No entanto, tem poucas conexões. Aí, não é à toa que alguns pais colocam um móbile em cima do bercinho do bebê, que quando ele começa a ter consciência daquilo ali, começa a olhar, conexões vão sendo criadas no cérebro. Então, quando a gente começa a fazer uma mudança no ambiente, essa mudança vai impactar o cérebro de forma positiva, no caso de uma mudança positiva, e negativa, no caso de uma mudança negativa. Olha isso aqui. Buscar ajuda médica e especializada é fundamental. Não pense que você depressivo vai tomar um chazinho na sua casa e vai resolver o problema. Você precisa, sim, buscar ajuda médica. Ali você precisa do psiquiatra, você precisa de um médico que meça ali as suas, veja os quantitativos das suas vitaminas. Você precisa de um bom nutricionista que possa te ajudar numa mudança alimentar, porque não se engane, a partir do momento que a gente encha o nosso corpo de alimentos inflamatórios, a gente não vai conseguir sair da depressão sem fazer uma mudança na nutrição das nossas células. Isso não é possível. Os medicamentos, eles vão atuar nos sintomas, mas lembra que nós conversamos sobre a causa? O doutor Neil Nedley, ele é enfático, ele fala, é necessário descobrir a causa. Por que entrei em depressão? O que aconteceu aqui? Para que você saiba qual é o gatilho. Você precisa descobrir qual é o gatilho. Olha isso aqui, que coisa interessante. Tratamentos gerais para depressão pelo estilo de vida. Quando ele fala aqui terapia da luz do sol. Por que a luz do sol? O sol ele vai funcionar em dois momentos muito importantes aí no corpo. O primeiro momento do sol é de manhã, quando você olha para o sol e os raios solares, eles vão ativar a glândula pineal. Eles vão fazer com que essa glândula lá, na hora que começar a escurecer, ela produza uma substância importante, chamada melatonina. A partir da melatonina, você tem a serotonina. Níveis baixos de serotonina no corpo já indicam processos depressivos. Olha isso aqui. Sono, evitar pensamentos negativos. Às vezes as situações são difíceis, mas se a gente ficar focando em coisas ruins, a gente aumenta. Aquilo que você foca, aumenta. Então, o que você precisa fazer? Tá bom, isso aqui não está legal agora,
Mas que outras áreas da minha vida estão boas? Não, eu tenho que ser grata por elas e tenho que focar no que está bom para eu ter forças para lidar com o que está ruim. Outra coisa importante, sono relaxante e regular. Olha, por isso que eu falei que eu penso que a gente pode, numa próxima vez, a gente aprofundar mais essas coisas. Porque vocês imaginam, uma das características lá da pessoa depressiva, ela tem o distúrbio do sono, ela não vai conseguir dormir. Porque se ela conseguisse dormir, ela teria todos os hormônios entrando nos tempos regulares direitinho, e ela não estaria entrando nessa situação de uma forma tão devastadora, porque seu cérebro estaria sendo o quê? Limpo, renovado. Na primeira parte do sono, quando a gente dorme, né, o nosso corpo vai fazendo a faxina ali no nosso cérebro. Estudos recentes mostram que nós temos ali, né, uma placa, né, hematoencefálica chamado, agora não me foge o nome, depois eu vou estar lembrando. Essa placa ali, ela está ali para proteger o cérebro de invasores, né? Então, quando essa placa ela começa a ser adensada, engrossada com as noites de sono que eu vou perdendo, o que vai acontecendo? Ela vai matando neurônios. E os neurônios que estão sendo mortos ali são os neurônios da memória. Então, já estão mostrando que o aumento dessa placa está intimamente relacionado às doenças degenerativas cerebrais, né? Especialmente o Alzheimer. Então, outra coisa aqui que a gente precisa perceber, o sono relaxante, regular, ele vai ser saúde, nós chamamos de hábito angular, porque esse hábito angular ele vai ancorar e sustentar outros hábitos saudáveis na nossa vida. Exercícios espirituais diariamente, a meditação matinal. O cristão, né, eu especialmente, né, o adventista, porque eu vou falar porque eu sou adventista, né? Então a gente faz o que é a meditação matinal. A gente faz ali, ó, oração, a gente faz a leitura da Bíblia, a gente faz o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus, ele é terapêutico, ele entra e restaura. A mesma palavra que a gente escutou aqui, ó, Jesus falando para o cego, o que você quer que eu te faça? Cada manhã, quando nos reunimos aos pés do mestre, fomos conversar com ele, ele pergunta, Silvina, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu estou com essa situação aqui para resolver. Senhor, eu não sei por onde começar. Silvina, começa respirando. Começa respirando e não deixando que a ansiedade decida por você, porque eu estou com você. E essa fé que Jesus viu nesse cego, e disse assim, olha, Senhor, eu quero ver. Mas pensa que esse cego já enxergava espiritualmente? Porque ele conseguiu identificar o Messias sem ele enxergar, só ouvindo os barulhos, os burburinhos da cidade, ele conseguiu enxergar que ali o Messias estava. Mas as pessoas que tinham visão física não conseguiam enxergar isso. Por isso Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E aí é meu parênteses, isso não está na Bíblia, não está na pena inspirada, não li nenhum teólogo, eu vou dizer aquilo que eu vejo, né, desse texto. É como se Jesus dissesse para ele, olha, na verdade você já enxerga, a visão que precisa enxergar, você já enxerga. A visão que você precisa ter, você já tem. Agora é só a física. Essa daí, muitos têm, mas não têm a visão espiritual. Então, a meditação matinal, ela nos ajuda na dependência de Deus. E quando a gente depende de Deus, a gente não vai depender do nosso braço forte, que a gente acha que é forte, mas na verdade é fraco. Outra coisa importante aqui, a ingestão de alimentos com triptofano. O que é o triptofano? O triptofano é um aminoácido
Ele é o precursor da serotonina. O que é precursor? É aquele que vai produzir a serotonina. Ele vai produzir a serotonina no corpo. Alimentos que a gente encontra assim, triptofano muito. Aveia, a gente encontra na soja, a gente encontra no amendoim. Amendoim, então, tem uma quantidade muito significativa de triptofano. Tem até um shake que a gente faz, né, de manhã para as pessoas que têm muita ansiedade, né? Você vai pegar lá uma caneca de leite de soja, você vai botar lá umas 2 colheres de sopa de aveia, você vai botar o amendoim, você vai botar lá a banana. A banana tem triptofano em quantidade bem bacana, né? Por incrível que pareça, a couve-flor, ela tem triptofano. E aí, o que a gente vai fazer? Vai bater, não a couve-flor aí, só aí esse. Vai botar o mel também tem triptofano. Você vai bater ali, você vai tomar lá de manhã, né, para ser o seu de jejum. Você tem uma dose incrível de triptofano. Você vai lá para o sol, vai piscar o seu olho 5, 6 vezes, vai respirar. Olha que coisa fantástica! E aí o seu corpo começa o quê? Receber vida. Você já fez a sua meditação, você já estava lá conversando com o Senhor, você foi usar os alimentos saudáveis, abriu mão de, isso é muito importante, olha, leite, glúten. O glúten, ele é muito terrível. Ele vai engrossar essa placa, é beta-amilase o nome da placa, lembrei agora. Então, o que vai acontecer? O glúten, ele está muito presente nos processos de doenças autoimunes, doenças cerebrais, tá lá ligado o glúten, entendeu? Por que o glúten faz tudo isso? Ah, Silvina, mas Deus criou, Jesus comeu foi o pão de trigo. Sim, nos dias de Jesus, o trigo não tinha sido modificado como foi agora. Há cerca de 40 anos atrás, nós tínhamos um trigo e agora a gente não tem nem, segundo os estudiosos, a gente não tem nem mais o cheiro do trigo, como era originalmente. O que esse trigo faz? O glúten, ele se transforma em glúten, cola nos enterócitos dos intestinos, adoece os nossos intestinos, e se a gente pensar, com 90%, 90 e poucos por cento aí, 95% talvez, de aminoácidos, né, de neurotransmissores estão produzidos aonde? Lá no intestino. E quando isso acontece, né, você está com o intestino inflamado, você não tem produção de triptofano, de serotonina, você não tem essa produção. O que vai acontecer? Você vai adoecer com falta desses aminoácidos no seu corpo. Você não vai ter os neurotransmissores necessários, especialmente a serotonina, que vai ser aí equilíbrio para o seu corpo. No mais, agora, eu queria deixar essa imagem aqui, olha, queria que a Zina mudasse para mim. Ah, desculpa, eu acabei não falando do resto, né? Eu só falei do triptofano aqui. Bom, outros elementos que a gente pode usar aí no enfrentamento da depressão, o exercício físico regular. Olha, mas eu não aguento caminhar muito, não tem problema, começa com 10 minutos, começa com 15 minutinhos, sai, dá uma caminhada e volta. No dia seguinte, tenta aumentar 2 minutinhos, 3 minutinhos, dentro de que você consegue, só não pode ficar parado. O exercício de respiração profunda, ele é fundamental. Quando ainda na cama você pode fazer esse exercício. Você vai respirar, você vai trazer o ar para dentro, vai contar 5 segundos, vai manter o seu ar ali presinho por 4 segundos, e depois você vai fazer o quê? Vai colocar ele para fora em 6. Você vai jogar ali para fora o gás carbônico e vai receber o quê? Essa troca do gás carbônico, né,
recebendo o oxigênio. O oxigênio, ele é restaurador. Você vai oxigenar os seus órgãos, você vai oxigenar o seu cérebro, você vai oxigenar o seu sangue, você vai começar a comunicar vida. Porque quando a pessoa está depressiva, nem respirar, ela consegue direito. Outra coisa importante, abstenção de todos os alimentos inflamatórios e estimulantes. Quais são esses alimentos mais estimulantes que a gente vê aí? Olha, todo e qualquer refrigerante de cola, alimentos tipo chocolate, café, chimarrão, esses que têm uma dose grande de cafeína. Ela se torna um problema sério para as pessoas que têm depressão. Para nós que não temos, nós não deveríamos botar esses alimentos na nossa boca. Olha, tudo que é alimento inflamatório, especialmente açúcar. O açúcar é um terror para a pessoa que tem depressão. Tem que evitar. Todos os meus clientes, quando vêm para fazer tratamento comigo, a primeira coisa que eu faço é mandar para eles um documentário mostrando o que os alimentos da indústria alimentícia, né, os industrializados, fazem com o nosso corpo. E como a gente adoece de forma terrível, parece que irreversível, se a gente continuar só tratando os sintomas. A medicina alopática, ela pode ser uma bênção em muitas situações. Você está com uma dor, você toma um remédio, uma dor dilacerante, você toma um remédio, alivia a sua dor, glória a Deus, você vê a bênção de Deus ali. Mas a medicina alopática, para tratar sintomas apenas, não foi pensado por Deus para isso, não foi. Nós temos os remédios naturais que restauram o nosso corpo. Nós precisamos de restauração no nosso cérebro, na nossa visão. A nossa visão não pode ficar confundida. Nós não podemos ser cegos a respeito das doenças e que nós precisamos conhecer as causas. Não podemos ficar na superfície dos sintomas. Outra coisa importante que ajuda a pessoa com depressão, ouvir música de qualidade. Né? 30 minutos de música de qualidade. Quando a gente está falando de música de qualidade, aquela música que você escuta e que vai vibrar no seu corpo de forma boa, né? Estar em contato com a natureza. Olha, Jesus usava os cenários da natureza como molduras para as suas lições, porque elas são extremamente elas são didáticas, elas são extremamente pedagógicas, mas elas não são só isso. Elas impactam o nosso cérebro de forma incrível. Eu não tenho tempo de aprofundar isso com vocês aqui. Na próxima participação, se Deus quiser, a gente vai poder aprofundar isso um pouquinho mais. Outra coisa, ter pessoas afáveis por perto. Sabe aquelas pessoas que têm um olhar carinhoso, que olham para você, não, mesmo de longe te acolhem. Pessoas que com palavras, elas fazem um carinho no seu ouvido. Ficar perto de pessoas assim é curador. Quando você está bem, você tem um limite para suportar pessoas tóxicas, não é verdade? Você tem um limite. Quando você está doente, você não pode estar perto delas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu falo isso com muita tranquilidade para que a gente também não seja tóxico, não é só o outro, a gente também não seja. Porque a gente também corre risco. Da mesma forma como eu sou ser humano, o outro também é. Então, não é só o outro que é tóxico, eu também posso ser tóxico, eu tenho que tomar cuidado com isso. E o que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa essencialmente crítica, que faz críticas mordazes, que não olha com sensibilidade. Bom, essas são algumas, assim, de uma forma bem rasteira, bem superficial, bem por cima, algumas coisas que a gente pode pensar sobre a depressão. Nessa participação, me preocupei muito em trazer os impactos dessa doença no corpo, para que ninguém ache que isso é coisa menor. Nós precisamos cuidar, sim, não podemos deixar isso de lado. No mais, eu queria deixar aqui, né,
o texto de Isaías, né? Deixa eu pegar aqui, Isaías 41:10, que tenho certeza que todos sabem de cor, mas é Jesus falando assim: deixa que eu cuido de você, usa as coisas que eu estou falando com você e deixa que eu vou fazer, eu posso fazer isso na sua vida, mas você tem que deixar eu entrar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, que a gente possa ouvir essa palavra do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu sou completamente incapaz de me autocurar. No entanto, eu confio na tua mão, que pode fazer esse milagre. Eu confio na tua mão, que vai mandar para a minha vida profissionais, pessoas que possam me ajudar. Me ajuda a me abster daquilo que me torna doente. Me faz conhecer as causas da minha doença, para que eu não entre mais nelas. No mais, é isso. E aí, se alguém tem alguma pergunta, a Zina vai encaminhar aqui para mim. Amém, querida, amém. Muito obrigada por nos trazer esses conhecimentos todos. Temos, né, pessoas acometidas de depressão aí crônica no grupo e que as suas informações tenham vindo, né, de encontro às necessidades dessas pessoas. Com certeza, vai ajudar e muito. Poderia fazer uma oração para encerrarmos a reunião, querida, por favor? Sim. Posso? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, exaltado também. Pai de bondade, nesse momento nós queremos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido e pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos cure, não só de depressão, mas de todas as outras doenças, Senhor, que às vezes a gente nem sabe que tem. Que o Senhor possa entrar com o seu poder. Toma de uma forma muito especial os nossos irmãos que estão passando por essa situação. Coloca sobre eles a tua bênção. Coloca sobre eles o teu santo e bom Espírito. Desanuvie, Senhor Deus, as suas mentes, para que a sua visão não esteja embaçada, mas que possam ver claramente como o cego de Jericó. Em nome de Jesus te oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigada.